Olá amigos, finalmente chegou o dia em que vou atender o pedido de vocês e fazer um vídeo sobre histórias medievais, além de ser um vídeo longo com a minha voz irritante e sotaque interiorano. Hoje vamos explorar os mistérios e eventos estranhos da era medieval, se baseando em um iceberg que eu vou deixar o link na descrição. Acredito que todos aqui já sabem o que é um iceberg, mas se não sabem, vão entender ao decorrer do vídeo. E bem, no topo do iceberg, vamos falar sobre tópicos que não são necessariamente mistérios ou eventos estranhos, mas conforme avançarmos, as informações se tornarão mais curiosas. Dito isso, vamos ao vídeo. Ao contrário da crença comum de que na Idade Média todos acreditavam que a Terra era plana, muitas pessoas já sabiam que ela era esférica. Um conhecimento que remontava aos antigos gregos, como Pitágoras e Aristóteles, e que foi preservado e expandido por estudiosos medievais, como São Tomás de Aquino. Além disso, no século IX, o matemático e astrônomo árabe Al-Biruni calculou com certa precisão a circunferência da Terra, utilizando apenas observações do horizonte e princípios de geometria. O verdadeiro mistério para os povos medievais não era o formato da Terra, mas sim as terras desconhecidas que se estendiam além do horizonte. O Islã, religião fundada por Maomé no século VII, se expandiu rapidamente a partir da Península Arábica, impulsionado tanto pela força militar quanto pela diplomacia e pelo comércio. Em poucas décadas, os seguidores do Islã conquistaram vastas áreas, incluindo grande parte do Oriente Médio, norte da África e partes significativas da Europa, como a Península Ibérica. Além das conquistas territoriais, o Islã trouxe profundas contribuições culturais e científicas, influenciando áreas como a medicina, astronomia e filosofia, se tornando uma das civilizações mais avançadas de seu tempo. Em 29 de maio de 1453, Constantinopla foi capturada pelos turcos otomanos, após um cerco de 50 dias liderado pelo sultão Maomé II. A queda da cidade, que havia sido a capital do Império Bizantino por mais de 1000 anos, marcou o fim do Império Romano do Oriente e é amplamente vista como um divisor de águas na história mundial. Para muitos historiadores, esse evento simboliza o fim da Idade Média e o início da Era Moderna, com profundas consequências políticas, econômicas e culturais, incluindo o bloqueio de rotas comerciais para o Oriente, o que incentivou a busca por novas rotas marítimas e impulsionou as grandes navegações europeias. Entre 1346 e 1353, a peste negra devastou a Europa, o norte da África e partes da Ásia, causando a morte de aproximadamente 75 a 200 milhões de pessoas, o que a torna a pandemia mais mortal da história. Provocada por uma bactéria transmitida por pulgas e ratos, a doença se espalhou rapidamente pelas rotas comerciais, atingindo tanto áreas urbanas quanto rurais. A peste negra não apenas dizimou a população, mas também causou profundas mudanças sociais, econômicas e culturais, com a escassez de mão de obra levando a uma reestruturação das relações de trabalho, declínio da servidão e até mesmo influenciando movimentos religiosos e culturais na Europa medieval. No século XVI, a Reforma Protestante emergiu na Europa Central, impulsionada por líderes como Martinho Lutero e João Calvino. Esse movimento religioso desafiou profundamente a autoridade do papado e da Igreja Católica, criticando práticas como a venda de indulgências e defendendo a volta às Escrituras como única fonte de autoridade espiritual. Lutero, com suas 95 teses, e Calvino, com sua teologia da predestinação, fomentaram o surgimento de diversas denominações protestantes, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. A reforma não apenas fragmentou a cristandade ocidental, mas também provocou mudanças políticas e sociais significativas, fortalecendo o poder dos estados nacionais e incentivando a liberdade de pensamento e expressão religiosa em várias partes da Europa. A descoberta das Américas por Cristóvão Colombo em 1492 transformou radicalmente o curso da história global, inaugurando uma nova era de exploração, colonização e comércio em massa. Esse evento não apenas estabeleceu novas rotas comerciais entre o Velho e o Novo Mundo, mas também desencadeou uma série de mudanças econômicas, políticas e culturais. A colonização europeia das Américas levou à exploração de recursos naturais, ao estabelecimento de vastos impérios
impérios coloniais e ao início do tráfico transatlântico de escravos. Além disso, o contato entre culturas europeias e indígenas provocou tanto trocas culturais como devastação, com a introdução de doenças, armas e novas formas de organização social. A descoberta do continente marcou o início da globalização e alterou profundamente o equilíbrio de poder mundial. A Reconquista foi um processo longo e complexo de retomada da Península Ibérica pelos reinos cristãos, que começou no século VIII, logo após a invasão muçulmana em 711, e se estendeu por quase 800 anos. Esse movimento gradual de expulsão dos mouros foi marcado por batalhas, aliança e a formação de diversos reinos cristãos, como Castela, Aragão e Leão. A Reconquista culminou em 1492, com a rendição de Granada, o último reduto muçulmano na região, aos monarcas católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Esse evento não apenas unificou a Espanha sob a bandeira cristã, mas também marcou o fim da presença muçulmana significativa na península e coincidiu com a descoberta das Américas, consolidando a Espanha como uma das potências mundiais. Estabelecida em 1478 pelos monarcas católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, a Inquisição Espanhola tinha como objetivo principal garantir a pureza da fé católica, perseguindo falsos conversos, judeus e muçulmanos, que haviam se convertido ao cristianismo, mas que eram suspeitos de manter suas práticas religiosas em segredo. A Inquisição visava erradicar heresias e assegurar a unificação religiosa da Espanha. Ao longo de mais de 3 séculos de atividade, cerca de 150 mil processos inquisitoriais foram instaurados, resultando em aproximadamente 3.000 a 5.000 execuções, muitas delas por queima na fogueira. Embora frequentemente associada à repressão religiosa, a Inquisição também se tornou uma ferramenta política, usada para consolidar o poder dos monarcas e controlar dissidências internas, impactando profundamente a sociedade e a cultura espanhola da época. A Rota da Seda foi uma vasta e complexa rede de rotas comerciais que conectava o Ocidente ao Oriente, desde a China até o Mediterrâneo, ao longo de mais de 4.000 quilômetros. Estabelecida durante a dinastia Han, essa rede não apenas facilitava o comércio de mercadorias valiosas, como seda, especiarias, pedras preciosas e porcelana, mas também promovia intensas trocas culturais, científicas e tecnológicas entre civilizações. Ao longo de séculos, ideais filosóficos, religiões como o budismo, o islamismo e o cristianismo, além de inovações como a pólvora e a bússola, viajaram por essas rotas. A Rota da Seda foi essencial para o desenvolvimento das civilizações que tocava, impulsionando o intercâmbio cultural e econômico entre o Oriente e o Ocidente, até sua gradual decadência com o advento das rotas marítimas no século XV. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito prolongado entre Inglaterra e França, que durou de 1337 a 1453, embora intercalado por períodos de trégua. A guerra teve como principal causa disputas dinásticas pelo trono francês, exacerbadas por rivalidades territoriais e políticas entre as duas nações. Ao longo de seus 116 anos, o conflito trouxe não apenas devastação para ambos os lados, mas também resultou em avanços tecnológicos e militares significativos. Entre esses avanços, se destacam o uso mais efetivo de arcos longos pelos ingleses, o desenvolvimento da artilharia com canhões e o surgimento de exércitos permanentes. Além disso, a guerra acelerou mudanças sociais e políticas, como o declínio do sistema feudal e o fortalecimento da identidade nacional na França e na Inglaterra, sendo marcada por figuras lendárias, como a Santa Joana d'Arc, cuja liderança foi crucial na vitória final francesa. As Cruzadas foram uma série de conflitos religiosos e militares travados entre os mundos cristão e islâmico pelo controle da Terra Santa, especialmente Jerusalém, ocorrendo ao longo de aproximadamente 2 séculos, entre 1096 e 1291. Iniciadas a pedido do Papa Urbano II, as Cruzadas tinham como objetivo oficial proteger os peregrinos cristãos e recuperar territórios sagrados que haviam sido conquistados pelos muçulmanos. Ao longo das várias cruzadas, tanto os exércitos europeus quanto as forças muçulmanas lutaram ferozmente pela supremacia na região. Embora tenham resultado em algumas vitórias temporárias para os cristãos, como a fundação de estados cruzados no Levante, as cruzadas, com exceção da primeira, no geral fracassaram em seu objetivo final e deixaram um legado de desconfiança e animosidade entre cristãos e muçulmanos, ao mesmo tempo que impulsionaram o intercâmbio cultural e tecnológico entre o Oriente e o Ocidente.
Os vikings eram navegadores, comerciantes e guerreiros escandinavos que entre os séculos 8 e 11 exploraram, saquearam e se estabeleceram em várias regiões do mundo conhecido, desde as costas da Europa Ocidental até o Oriente Médio e a América do Norte. Originários da atual Noruega, Suécia e Dinamarca, os vikings eram hábeis marinheiros que utilizavam seus famosos dracares para realizar expedições e incursões que variavam de ataques violentos a trocas comerciais pacíficas. Além de suas atividades de pilhagem, eles também fundaram colônias e cidades importantes como Dublin e estabeleceram rotas comerciais que conectavam o Mar Báltico ao Império Bizantino e ao Califado Abássida. Sua influência moldou o desenvolvimento cultural, político e econômico das regiões que invadiram, colonizaram ou as quais comerciaram, deixando um legado duradouro, especialmente nas Ilhas Britânicas e no norte da França, onde estabeleceram o famoso Ducado da Normandia. O termo Idade das Trevas se refere a uma visão tradicional e equivocada sobre o início da Idade Média, após a queda do Império Romano do Ocidente em 476. Essa expressão foi cunhada por pensadores renascentistas, que viam esse período como um tempo de estagnação cultural e intelectual, marcado por retrocessos econômicos, políticos e sociais. No entanto, embora a era tenha enfrentado desafios como a fragmentação política, invasões bárbaras e declínio urbano, ela também foi palco de importantes avanços. Durante esse período, houve o florescimento de instituições como os mosteiros, que preservavam o conhecimento clássico, além de inovações na agricultura, arquitetura e tecnologia. A ideia de uma Idade das Trevas desconsidera a complexidade do período, que apesar de turbulento, lançou as bases para o Renascimento e a formação da Europa medieval e moderna. Nos séculos 13 e 14, os mongóis, sob a liderança de Gengis Khan e seus sucessores, conquistaram vastas áreas da Ásia Central, do Oriente Médio e da Europa Oriental, formando o maior império contíguo da história. Os exércitos mongóis, altamente organizados e disciplinados, superaram as forças europeias e asiáticas, por meio de táticas militares superiores, como o uso magistral da cavalaria leve e arqueiros montados, além de técnicas de guerra psicológica e de cerco. A mobilidade e a capacidade de adaptação dos mongóis, combinadas com uma rede eficiente de comunicação e espionagem, lhes permitiram derrotar exércitos maiores e mais bem equipados. Além das conquistas militares, o domínio mongol facilitou o intercâmbio cultural e econômico entre o Oriente e o Ocidente, criando uma era de relativa estabilidade, conhecida como Pax Mongólica, que promoveu o comércio ao longo da Rota da Seda. O feudalismo foi o sistema socioeconômico e político que estruturou a sociedade medieval, especialmente na Europa, a organizando em uma hierarquia rígida de classes. Nesse modelo, a sociedade era dividida principalmente em nobres, clero e camponeses, com cada grupo desempenhando papéis específicos e interdependentes. A base do feudalismo era a relação de vassalagem, onde os senhores feudais, donos de vastas extensões de terra, ofereciam proteção militar e segurança em troca de lealdade, tributos e serviços prestados pelos vassalos, que incluíam cavaleiros e camponeses. Em contrapartida, os camponeses ou servos trabalhavam nas terras dos senhores, fornecendo alimentos e outros recursos. Esse sistema de obrigações mútuas garantiu a estabilidade local em um período de fragmentação política e falta de um governo central forte, moldando profundamente a vida econômica e social da Idade Média. O Grande Cisma de 1054 foi um evento histórico que dividiu a cristandade em duas grandes tradições, a Igreja Católica Romana no Ocidente e a Igreja Ortodoxa no Oriente. Essa divisão, também conhecida como Cisma do Oriente, foi motivada por uma série de questões teológicas, litúrgicas e políticas que vinham se acumulando ao longo dos séculos. Entre os principais fatores estavam disputas sobre a primazia do Papa, o uso do pão fermentado ou ázimo na Eucaristia, e o acréscimo do filioque no credo niceno, que dizia respeito à procedência do Espírito Santo. Embora o cisma tenha se formalizado em 1054, com a excomunhão mútua entre o Papa Leão IX e o Patriarca Miguel I de Constantinopla, as tensões entre as duas igrejas já eram bem antigas. As diferenças resultantes do Grande Cisma ainda influenciam profundamente a relação entre as duas tradições, apesar de vários esforços de reconciliação ao longo dos séculos. Essa separação também refletiu as distinções culturais e políticas entre o Império Romano do Ocidente e o Império Bizantino no Oriente, marcando o ponto de não retorno na história do cristianismo.
Bom, agora começando a camada 2, vamos falar sobre a pólvora, que provavelmente todos vocês conhecem. Ela é capaz de lançar projéteis em alta velocidade a partir de um dispositivo. Sua origem vem da China e entre os séculos 12 e 13 chegou à Europa, mudando para sempre a forma como a guerra era travada. A escolástica é a maneira como pensadores medievais abordavam e resolviam questões relacionadas ao livre-arbítrio, razão, intelecto, realismo e a probabilidade da existência de Deus. Eles utilizavam métodos agostinianos e aristotélicos para fundamentar suas afirmações. O objetivo era alcançar a verdade absoluta e explorar diversas perguntas levantadas por grandes pensadores cristãos da época, como São Tomás de Aquino e Guilherme de Ockham. O trabalho de São Tomás, a Suma Teológica, é considerado a obra essencial do escolasticismo. As baby paintings se referem às pinturas de Cristo criança feitas na era medieval, onde ele aparece com a aparência estranhamente mais velha do que um bebê convencional. Essa representação se relaciona à ideia de homúnculo, talvez sugerindo que Jesus era visto como eternamente imutável. No entanto, durante o Renascimento, o estilo mudou, retratando Jesus como um bebê mais natural. As Cruzadas do Báltico, também conhecidas como Cruzadas do Norte, foram campanhas militares realizadas entre os séculos 12 e 13, com o objetivo de cristianizar os povos pagãos da Europa setentrional, incluindo nórdicos, bálticos e eslavos. Esses esforços visavam converter à força ou suprimir as antigas crenças pagãs dessas regiões, promovendo a expansão do cristianismo e o domínio territorial dos reinos cristãos. As cruzadas ocorreram em áreas como a Suécia, as regiões bálticas, correspondentes à Letônia, Estônia e Lituânia, a Prússia e a partes das terras eslavas. Embora muitas vezes negligenciadas em comparação com as cruzadas no Oriente Médio, as cruzadas do Báltico foram igualmente brutais e tiveram consequências profundas, como a consolidação do poder dos cavaleiros teutônicos e a transformação cultural e religiosa dessas regiões. Esses conflitos marcaram o fim das tradições pagãs no norte da Europa e o estabelecimento do cristianismo como a religião dominante, enquanto também abriram caminho para a formação de estados cristãos na região. O Sacro Império Romano Germânico foi um dos mais influentes impérios da história europeia, oficialmente iniciado no Natal de 800 d.C., quando o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador de Roma, ressuscitando o título imperial, que havia caído em desuso após a queda do Império Romano do Ocidente. Embora historiadores debatam se o império realmente começou com Carlos Magno, considerando vários fatores políticos e territoriais, vamos aceitar que ele tenha sido o fundador por dois motivos. Primeiro, porque Carlos Magno era based, e segundo, porque este não é um vídeo acadêmico rigoroso. Então, quem manda aqui sou eu. O Império teve altos e baixos ao longo dos séculos, variando de períodos de grande poder e influência a momentos de fraqueza e fragmentação, até sua dissolução no início do século XIX, quando Napoleão o desmantelou. E antes que você venha reclamar que o Sacro Império Romano não era nem sagrado, nem romano, relaxa, para de choro e mimimi, que a história é mais legal assim. Além de que dizer isso é um tanto cringe. Mansa Musa foi o rei do Império Mali e é frequentemente considerado o homem mais rico que já pisou na Terra. Ele governou durante o século XIV, no auge do Império Mali, e fez uma peregrinação até a Meca, onde, sendo muçulmano, espalhou ouro por onde passava. Muito do que sabemos sobre ele vem de relatos árabes de sua vida, que estão mais relacionados à era medieval islâmica do que à europeia. Vlad II Drácula, pai de Vlad, o Empalador, governou a Valáquia em dois períodos distintos, sendo uma figura central das complexas relações políticas e militares da região durante o século XV. Recebeu o título de Drácula por fazer parte da Ordem do Dragão, uma irmandade militar cristã dedicada a defender a Europa contra a expansão otomana. Assim como seu filho, Vlad II lutou de forma incansável contra o Império Otomano, buscando manter a independência da Valáquia em meio às pressões externas e traições internas. Seu reinado, no entanto, foi marcado por reviravoltas políticas e, eventualmente, terminou de forma trágica, quando ele foi capturado e assassinado. O local exato de seu sepultamento permanece um mistério até os dias de hoje, alimentando debates entre historiadores e entusiastas da história. E nós ainda vamos falar também sobre Vlad
tempestade e o empalador, seu filho. A marginalia medieval se refere a escritos e desenhos nas margens de alguns textos, manuscritos e livros da era medieval, geralmente feitos por estudantes. Algumas dessas margens contêm comentários e reflexões que nos dão uma visão das vidas e pensamentos das pessoas da época, enquanto outras são apenas desenhos engraçados que mostram que os medievais também tinham senso de humor. A Cruzada das Crianças foi composta por jovens e adolescentes, mas não pode realmente ser chamada de cruzada, pois nunca foi aprovada pela Igreja ou pelo Papado, especificamente pelo Papa Inocêncio II. Essa cruzada está envolta em confusão entre a realidade e o mito. Basicamente, alguns meninos percorreram a Europa pregando pela conversão pacífica dos muçulmanos em Jerusalém. Eles marcharam até o mar Mediterrâneo, acreditando que as águas se separariam à sua chegada, mas isso nunca aconteceu. Decidiram então embarcar e seguir viagem, e a história diz que todos morreram em um naufrágio, ou foram vendidos como escravos na Tunísia. A conquista normanda foi a conquista do Reino da Inglaterra pelos normandos, liderados por Guilherme, o Conquistador. Antes da conquista, os ingleses estavam em conflito com os noruegueses, mas conseguiram derrotar Harold Hardrada. 3 dias depois, Guilherme e seus aliados desembarcaram em Sussex. Os ingleses, liderados pelo rei Harold Godwinson, marcharam para o sul para enfrentar Guilherme, mas na Batalha de Hastings, Guilherme e suas forças derrotaram os ingleses e mataram o rei Harold, nomeando Guilherme o novo rei. Houveram rebeliões após sua ascensão, mas com o tempo seu governo se consolidou, e os normandos adotaram muitos dos costumes anglo-saxões. A Carta Magna é uma carta de direitos que o rei João da Inglaterra assinou em 1215. Foi elaborada por um arcebispo para resolver o racha entre a monarquia e um grupo de nobres rebeldes. Essa carta real visava proteger e garantir os direitos da Igreja, punições rápidas e justas, questões de prisão, preocupações feudais e mais uma série de coisas. O documento, que hoje tem 808 anos, foi um importante marco legal para a Europa Ocidental. Mesmo que nenhum dos seus estatutos originais de 1215 permaneça em vigor, sua influência não pode ser negada. Os Cavaleiros Templários eram uma ordem militar católica fundada por volta de 1119 por Hugo de Pens, o primeiro grão-mestre, e com o apoio de Bernardo de Claraval, uma figura influente na igreja que ajudou a promover a ordem. Inicialmente criada para proteger peregrinos cristãos que viajavam para Jerusalém após a Primeira Cruzada, a ordem rapidamente cresceu em poder e influência. Embora no início fossem uma ordem pobre, vivendo sob o voto de pobreza, os templários se tornaram extremamente ricos e influentes, acumulando vastas propriedades e recursos financeiros, além de desenvolverem um dos primeiros sistemas bancários da Europa. Sua presença não se limitava à Terra Santa. Eles também tiveram forte presença em países como França, Espanha, Portugal e Inglaterra. Com o tempo, a riqueza e o poder dos templários despertaram a inveja e a desconfiança de muitos, incluindo o rei Filipe IV da França, que, desejando se apoderar de seus recursos, pressionou o Papa Clemente V a agir contra a ordem. Em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, muitos templários foram presos, torturados e acusados de heresias e outros crimes, apesar de as acusações serem amplamente reconhecidas como fabricadas. Embora o Papa Clemente V não tenha validado as acusações de heresia, ele cedeu às pressões políticas e em 1302 formalmente dissolveu a ordem no Concílio de Viena. Apesar de sua extinção, os templários se tornaram objeto de inúmeras teorias da conspiração e lendas ao longo dos séculos, sendo associados à busca pelo Santo Graal, à proteção de relíquias sagradas e até mesmo a fundação da maçonaria. Entre as várias ordens militares da Era das Cruzadas, os templários permanecem os mais conhecidos e misteriosos, e seu legado continua a fascinar estudiosos e entusiastas de mistérios históricos. Por último, temos os OVNIs em pinturas medievais. Essas pinturas retratam objetos ou fenômenos estranhos no céu, que à primeira vista se assemelham ao que consideramos como OVNIs hoje em dia. Algumas imagens, como a do batismo de Cristo, embora não medieval, mostram um fenômeno curioso no céu. Há outras,
como a de São Giovanni, que retratam um objeto escuro e borrado. Embora muitas dessas pinturas façam referências bíblicas, elas também refletem a visão artística de seus autores. Quem sabe, algumas realmente retratem OVNIs, mas ninguém pode afirmar com certeza. Bem, na minha opinião, isso realmente não passa de distorção de quem dedica a vida a encontrar um ET por aí. Agora, iniciando a camada 3, temos a Batalha de Stamford Bridge. A Batalha de Stamford Bridge foi mencionada brevemente em algumas partes anteriores do iceberg relacionada à invasão normanda e seus impactos. A batalha ocorreu em 25 de setembro de 1066. Foi um momento decisivo na história inglesa, quando Harold Godwinson derrotou o exército norueguês de Harald Hardrada, que tentava reivindicar o trono. Embora vitorioso, o exército inglês saiu enfraquecido e menos de 3 semanas depois teve que enfrentar a invasão normanda liderada por Guilherme o Conquistador. Na Batalha de Hastings, Harold foi derrotado e morto, marcando o fim da monarquia anglo-saxã e o início do domínio normando, que transformaria profundamente a Inglaterra. A Lança do Destino, também conhecida como Lança de Longinos, é uma relíquia lendária mencionada em relatos históricos e religiosos, sendo, segundo a tradição cristã, a arma utilizada pelo soldado romano Longinos para perfurar Jesus Cristo durante sua crucificação. Durante a Idade Média, a lança se tornou um símbolo de poder sagrado, com diversas versões da relíquia surgindo em diferentes momentos e lugares. Muitos acreditavam que aquele que possuísse a Lança do Destino teria o poder de governar o mundo e vencer todas as batalhas, o que a transformou em um objeto de desejo de imperadores e conquistadores. Acredita-se que grandes líderes medievais, como Carlos Magno e Frederico Barbarossa, teriam tido posse de versões da lança, reforçando sua imagem como um artefato com poder sobrenatural, que poderia influenciar o curso da história e garantir legitimidade divina de seus portadores. Em 1561, a cidade de Nuremberg foi palco de um dos avistamentos mais famosos de fenômenos celestiais e inexplicáveis da história. Relatos da época, documentados em um jornal local e acompanhados de ilustrações, descrevem uma série de objetos não identificados no céu, incluindo formas cilíndricas, esferas e cruzes, envolvidos em um combate aéreo. Após o estranho evento, testemunhas afirmaram ter visto uma grande explosão, seguida do aparecimento de uma figura em forma de lança. Embora os fenômenos tenham despertado curiosidade e temor entre os habitantes, a interpretação predominante na época foi de natureza religiosa ou apocalíptica, com muitos acreditando que fosse um sinal divino. Hoje, o incidente de Nuremberg é considerado um dos primeiros e mais intrigantes casos de avistamento de OVNIs. Uma história fascinante do século XIII envolve a descoberta de lições gravadas em cascas de bétula por um menino russo chamado Ofim, na região de Novgorod, na Rússia. Essas cascas, conhecidas como escritos de bétula, revelam desenhos e exercícios de escrita, onde Ofim praticava letras, palavras e até representações de batalhas, mostrando cenas de guerreiros montados e combates. O que torna essas descobertas particularmente interessantes é que elas oferecem um raro vislumbre da vida cotidiana e da educação infantil na Rússia medieval. Além de seu valor histórico e cultural, esses escritos de bétula demonstram como crianças da época já eram expostas à alfabetização e aos ensinamentos sobre guerra, refletindo tanto o contexto social quanto o ambiente em que viviam. O comércio de escravos árabes, que se expandiu de forma significativa a partir do século VII, teve um impacto profundo tanto na África subsaariana quanto na Europa e no Oriente Médio. Ao longo de séculos, comerciantes árabes capturaram e transportaram milhões de pessoas, principalmente da África, para servirem como escravos em uma variedade de funções, desde o trabalho agrícola e doméstico até o serviço militar e o comércio. As rotas desse comércio de escravos atravessavam o Saara e o Oceano Índico, conectando regiões da África com o Oriente Médio e a Ásia. Embora essa prática tenha sido altamente lucrativa e durado por séculos, ao longo do século XIX, o comércio de escravos árabes começou a declinar, em parte devido à pressão crescente das potências ocidentais, como o Reino Unido, que após a abolição da escravidão em seus próprios territórios, passou a combater o tráfico de escravos em todo o mundo. As mudanças nos valores morais e a influência europeia sobre as regiões árabes contribuíram para o fim gradual dessa prática, embora o legado do comércio de escravos árabes ainda seja sentido em muitas das regiões afetadas.
O Índice de Livros Proibidos, oficialmente chamado de Index Librorum Prohibitorum, foi criado pela Igreja Católica em 1559, sob o pontificado do Papa Paulo IV, como parte da resposta da Igreja à Reforma Protestante e à disseminação de ideias consideradas heréticas ou contrárias à doutrina católica. O índice catalogava obras que, segundo a Igreja, poderiam corromper a fé ou a moral dos fiéis, incluindo textos filosóficos, científicos, teológicos e literários. Escritores como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Voltaire tiveram suas obras incluídas na lista. Com o passar do tempo, o impacto do índice foi diminuindo, até ser oficialmente abolido em 1966 pelo Papa Paulo VI. No entanto, a Igreja Católica ainda considera que as ideias presentes em muitos dos livros listados podem ser moralmente prejudiciais, mantendo uma orientação para os fiéis sobre o que a Igreja vê como leitura moralmente segura. A epidemia de dança de 1518, ocorrida em Estraburgo, na atual França, é um dos eventos mais enigmáticos e intrigantes da história. Nesse episódio, iniciado em julho daquele ano, centenas de pessoas começaram a dançar de forma incontrolável pelas ruas, muitas vezes sem descanso, por dias e dias, e em alguns casos até por meses. O fenômeno, que aparentemente começou com uma única mulher, rapidamente se espalhou, levando ao colapso físico de muitos, com relatos de pessoas morrendo de exaustão, ataques cardíacos e derrames. Apesar de tentativas das autoridades locais de conter a situação, incluindo a criação de espaços e o uso de músicos na crença de que os dançarinos precisavam dançar até a cura, a causa dessa epidemia permanece um mistério. Várias teorias foram propostas ao longo dos séculos, incluindo explicações como intoxicação alimentar causada por fungos alucinógenos presentes no centeio, ou histeria coletiva, exacerbada pelas condições de estresse social e religioso da época. Embora a verdadeira causa nunca tenha sido definitivamente comprovada, a epidemia de dança de 1518 continua a fascinar historiadores e cientistas, sendo um dos exemplos mais notáveis de comportamentos coletivos inexplicáveis na Europa medieval. O mapa de Vinland, inicialmente celebrado como uma evidência da exploração nórdica da América do Norte antes de Colombo, gerou grande entusiasmo entre historiadores e arqueólogos, ao ser revelado ao público em 1965. O mapa parecia representar Vinland, uma região mencionada nas sagas nórdicas, que sugeria a presença dos vikings na América do Norte por volta do século XI, confirmando teorias sobre a chegada de Leif Erikson e outros exploradores escandinavos à costa atual do Canadá. No entanto, após anos de debates e análises científicas mais detalhadas, incluindo exames químicos de tinta usada no mapa, descobriram que ele era na verdade uma falsificação do século XX. A tinta continha compostos modernos, como dióxido de titânio, que não existiam na época medieval, provando que o documento foi fabricado para parecer uma relíquia antiga. A Guerra do Balde, também conhecida como a Batalha de Zapolino, foi um conflito ocorrido em 1325 entre as cidades italianas rivais de Bolonha e Modena, ambas situadas na região da Emília-Romana. Embora a lenda popular sugira que a guerra começou por causa do roubo de um balde de madeira por soldados de Modena, essa explicação simplista esconde as verdadeiras causas do conflito. Na realidade, a guerra foi motivada por tensões políticas e territoriais muito mais profundas entre as duas cidades, que faziam parte de facções opostas. Bolonha apoiava os guelfos, aliados do Papa, enquanto Modena estava do lado dos gibelinos, que apoiavam o Sacro Imperador Romano. A famosa Guerra do Balde culminou na Batalha de Zapolino, na qual Modena saiu vitoriosa. Apesar do balde ser frequentemente citado como estopim do conflito, ele provavelmente serviu apenas como um símbolo de hostilidade entre as duas cidades. Até hoje, o balde de madeira é exibido como um troféu de guerra em Modena, perpetuando o mito em torno do que, na verdade, foi um conflito muito mais complexo, envolvendo rivalidades políticas na Itália medieval. A invenção da prensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg por volta de 1440 transformou radicalmente a produção de livros e a disseminação do conhecimento, permitindo a reprodução rápida e em grande escala de textos. Antes da prensa, os livros eram copiados manualmente, um processo lento e caro, acessível apenas a poucos privilegiados. Com essa nova tecnologia, o custo de produção caiu, tornando livros mais acessíveis e promovendo a alfabetização em massa. A prensa de Gutenberg facilitou a circulação de ideias e impulsionou movimentos como a Reforma Protestante e o Renascimento, e desempenhou um papel crucial na transição para a era moderna do conhecimento.
A doença dos reis, conhecida como gota, era uma condição comum entre a nobreza medieval, sendo frequentemente associada aos excessos e um estilo de vida luxuoso. A gota é uma forma de artrite causada pelo acúmulo de ácido úrico nas articulações, resultando em uma dor intensa e inflamação, especialmente nos pés. Na Idade Média, a doença era prevalente entre a elite, que tinha acesso a uma dieta rica em carnes vermelhas, frutos do mar, vinho e outros alimentos carregados de purinas, substâncias que aumentam os níveis de ácido úrico no corpo. Como esses alimentos eram inacessíveis à maioria da população, a gota acabou sendo vista como uma doença da nobreza, simbolizando o privilégio e o excesso. Além disso, a falta de compreensão médica na época levou a tratamentos ineficazes, fazendo com que a doença afetasse muitos reis e figuras importantes, perpetuando seu apelido até os dias atuais. O sudário de Turim, um tecido que supostamente teria envolvido o corpo de Jesus após a crucificação, continua a ser objeto de intensos debates quanto à sua autenticidade. Exibido na Catedral de Turim, o sudário contém a imagem de um homem com marcas de ferimentos similares aos causados pela crucificação, o que levou muitos a acreditar que seria uma relíquia sagrada. No entanto, testes de datação por carbono realizados em 1988 sugeriram que o tecido pode ter origem medieval, gerando especulações de que seria uma falsificação. Apesar disso, questionamentos sobre a precisão desses testes, assim como várias teorias sobre a origem da imagem, mantêm o sudário como um mistério não resolvido e um símbolo de devoção religiosa que pode ou não ser real, tendo bons argumentos dos dois lados da discussão. Bem, agora começando a camada 4, temos a Iceland anárquica, que se refere à Commonwealth da Islândia, que existiu do século X ao século XIII, antes de se unir à Noruega. Essa comunidade era composta por regiões autônomas, cada uma liderada por um chefe local. Eles se reuniam em assembleias chamadas Elfin. Eu não sei se assim pronuncia, mas tá bom. E eles se reuniam para discutir as leis e resolver disputas que estivessem ocorrendo, sem a necessidade de um governo centralizado. Portanto, muitos consideram que a Islândia, nesse período, pode ser considerado como um estado sem um governo formal, ou seja, uma espécie de anarquia. O manuscrito Voynich é um códex ilustrado supostamente medieval, escrito em uma linguagem desconhecida chamada Voches. Datado da era medieval, ele contém 240 páginas de textos e imagens, embora algumas páginas estejam perdidas. Comprado em 1912 por Wilfred Voynich, o manuscrito ainda não foi completamente decifrado, mas está disponível online desde 2020 para caso você queira decifrá-lo, fazer da sua casa. Em Dorset, na Inglaterra, existe uma figura de um gigante esculpido em uma encosta, datada do século XII, embora sua origem ainda seja incerta. O gigante segura um porrete e está nu com uma terceira perna apontada para cima, e já passou por muitas alterações ao longo dos anos. Os cientistas dataram o desenho entre 700 e 1100 d.C. E perto dali também está o Homem Longo de Wilmington, um gigante mais recente e menos detalhado. A coroa de ferro, uma das relíquias mais enigmáticas e reverenciadas da história, foi supostamente feita para o imperador romano Constantino e é considerado um símbolo de poder e legitimidade régia. De acordo com a tradição, a coroa contém em seu interior um dos pregos usados na crucificação de Cristo, o que a torna não apenas um ornamento real, mas também uma relíquia sagrada. Pouco se sabe sobre sua origem exata, e a verdadeira história da coroa está envolta em mistério, com muitas teorias variando entre os estudiosos. No entanto, ela foi usada ao longo dos séculos em cerimônias de coroação de diversos reis, incluindo os governantes lombardos, Carlos Magno e Napoleão Bonaparte. Atualmente, a coroa de ferro está guardada na Catedral de Monza, na Itália, onde continua a atrair a atenção de fiéis, historiadores e curiosos por seu significado histórico e religioso. Os valdenses, formados por Peter Valdo, eram uma seita herética cristã que valorizava a pobreza e a vida ascética, mas se recusava a reconhecer os bispos locais. Os cátaros, por outro lado, eram um movimento gnóstico presente no norte da Itália, acreditando em dois deuses, um bom e um mau. Ambas as seitas foram reprimidas pela Igreja Católica. Durante a Idade Média, a urina era usada como indicador de saúde. Médicos medievais analisavam a cor e o odor da urina para diagnosticar doenças. Com o tempo, essa prática evoluiu para análises químicas.
Bestiários eram compêndios medievais que descreviam os habitats, comportamentos e simbolismos dos animais, muitas vezes os associando a lições morais ou religiosas. Esses textos não se limitavam a animais reais, também incluíam relatos detalhados de criaturas míticas, como unicórnios, dragões, grifos e fênix, refletindo tanto o conhecimento natural da época quanto o imaginário popular. Os bestiários foram extremamente populares por séculos, especialmente na Europa medieval, servindo não apenas como obras de estudo, mas também como fontes de criação artística e moral. Eles combinavam descrições científicas com ensinamentos cristãos, usando os animais como metáforas para virtudes e vícios humanos. Além de terem sido usados como referência por monges e estudiosos, os bestiários influenciaram profundamente a arte, a literatura e a iconografia da Idade Média. Manícule é um pequeno símbolo em textos antigos que indica uma parte importante. Comum em manuscritos medievais, muitas vezes era desenhado como sendo uma mão. O fogo grego, uma das armas mais temidas e eficazes da marinha bizantina, permanece envolto em mistérios até os dias de hoje. Embora tenha sido amplamente utilizado entre os séculos 7 e 12 para defender Constantinopla e combater inimigos no mar, sua composição exata nunca foi completamente revelada ou recriada com sucesso. Se supõe que a substância fosse uma mistura de petróleo, cal-viva, enxofre e alguns outros ingredientes inflamáveis, capaz de queimar intensamente até mesmo sobre a água, a tornando devastadora em batalhas navais. Relatos históricos indicam que o fogo grego era lançado por meio de tubos ou sifões, e sua capacidade de continuar queimando, mesmo em contato com a água, aumentava seu impacto psicológico e militar. Apesar de inúmeras tentativas modernas de desvendar sua fórmula, a receita original foi mantida em segredo pelos bizantinos, levando muitos estudiosos a acreditar que se perdeu com a queda do império. Alwai Glandur foi considerado um herói nacional galês. Foi o último galês nativo a sustentar o título de príncipe de Gales. No início do século XV, ele liderou uma revolta significativa contra o domínio inglês, conquistando vitórias importantes e estabelecendo temporariamente um governo independente no país de Gales. Ele conseguiu unir várias facções galesas e até obteve apoio de potências estrangeiras, como a França, criando um movimento que ameaçou seriamente o controle inglês sobre a região. No entanto, após anos de resistência e reveses militares, ele acabou desaparecendo misteriosamente nas colinas galesas por volta de 1412, e seu destino permanece um dos grandes mistérios da história. Não se sabe se ele morreu em batalha, viveu em segredo ou foi protegido por apoiadores leais. Sua lenda cresceu ao longo dos séculos, lhe transformando em uma figura simbólica de liberdade e resistência para o povo galês, inspirando lendas e até profecias que sugerem que ele voltaria para libertar o país de Gales em tempos de necessidade. Giovanni Caboto foi um explorador veneziano a serviço da coroa inglesa, que desapareceu misteriosamente em 1498 durante sua segunda expedição ao norte do Canadá. Após sua bem-sucedida viagem em 1497, quando teria avistado as costas da América do Norte, Caboto partiu novamente com uma frota de 5 navios para explorar profundamente a região. No entanto, ele e sua tripulação desapareceram sem deixar vestígios. Se acredita que a frota tenha naufragado, mas a falta de provas concretas mantém o destino de Caboto envolto em mistério. A situação se torna ainda mais intrigante pelo fato de um dos membros de sua tripulação ter sido registrado em Londres em 1510, décadas após a data do desaparecimento, levando à possibilidade de que parte da expedição tenha sobrevivido e retornado em segredo. E agora, para começar a camada 5, a tumba de Gengis Khan é um dos maiores mistérios arqueológicos da história. Segundo a tradição, após sua morte em 1227, Gengis Khan foi enterrado em um local secreto nas estepes da Mongólia, e todos os envolvidos no funeral teriam sido mortos para garantir que a localização da tumba permanecesse oculta. Embora a região geral onde ele teria sido sepultado seja conhecida, sendo supostamente nas proximidades das montanhas Khenti, o local exato nunca foi descoberto. Ao longo dos séculos, a proteção da tumba teria sido mantida por seus descendentes e pelos mongóis, que consideram o local sagrado. Durante o período soviético, a área foi fechada ao público e usada para práticas militares, sendo devastada por destroços e crateras de testes de mísseis, o que dificultou ainda mais a possibilidade de localizá-la. O templo de Kukulkan, ou El Castilho, em Chichén Itzá,
é uma pirâmide maia construída entre os séculos 8 e 11, dedicada ao deus serpente emplumada Kukulkan. Esse monumento é cercado de mistérios, especialmente por seu design acústico, que supostamente faz o eco de palmas soar como o canto de um quetzal, um pássaro sagrado. Um dos fenômenos mais notáveis ocorre durante os equinócios, quando as sombras projetadas pelo sol criam a ilusão de uma serpente descendo as escadarias, simbolizando o próprio deus Kukulkan e refletindo a precisão astronômica dos maias. O desaparecimento de Al-Hakim, o sexto califa do Império Fatimida, é um mistério intrigante. Conhecido por suas táticas brutais, ele se afastou da vida pública em seus últimos anos. Uma noite, ao se retirar para orar nas colinas próximas ao Cairo, desapareceu de forma misteriosa. Uma busca encontrou apenas seu cavalo e vestes ensanguentadas, e sua morte permanece um enigma até os dias de hoje. O Codex Gigas, também conhecido como a Bíblia do Diabo, é um dos maiores e mais misteriosos manuscritos medievais, datado do início do século XIII. Com cerca de 92 centímetros de altura e pesando mais de 75 quilos, o livro contém uma Bíblia católica em latim, além de várias outras obras, incluindo textos históricos, medicinais e mágicos. O nome Bíblia do Diabo se deve à impressionante e única ilustração de Satanás que ocupa uma página inteira, e é uma das características mais intrigantes do códice. Segundo uma lenda, o manuscrito teria sido escrito por um monge que, condenado a ser emparedado vivo por seus crimes, fez um pacto com o próprio diabo para completar a obra monumental em apenas uma noite, algo considerado humanamente impossível. O dinar de ouro de Al-Hakam se refere a uma das moedas de ouro emitidas durante seu reinado, de 757 a 796. A moeda, que apresenta erros gramaticais, poderia ter sido parte de um pagamento anual à igreja, ou usado no comércio com a Espanha muçulmana. Os Sonhos Caprichosos de Pantagruel é um livro de gravuras publicado na França em 1565. As ilustrações retratam os sonhos de um gigante, e embora hoje pareçam estranhas, foram bem populares na época. As muralhas de Benin, construídas no século XIII no atual território da Nigéria, são uma das maiores obras da engenharia africana e do mundo. Originalmente erguidas para proteger a cidade-estado de Benin, as muralhas, juntamente com seus fossos, se estendiam por aproximadamente 16 mil quilômetros, se tornando a segunda maior estrutura contínua feita pelo homem, atrás apenas da Grande Muralha da China. As muralhas foram construídas não apenas como fortificação defensiva, mas também como símbolo de poder e sofisticação do reino de Benin, refletindo sua organização social avançada e sua habilidade arquitetônica. Embora muitas partes das muralhas tenham sido destruídas durante a invasão britânica em 1897 e outras se deteriorado ao longo do tempo, elas continuam a representar uma história de resistência, orgulho cultural e inovação tecnológica. Até hoje, as muralhas de Benin são uma lembrança de grandeza do reino e permanecem um símbolo importante da herança cultural e histórica da Nigéria. Na era medieval, a chuva de sangue era considerada um terrível mau presságio, muitas vezes associada a desastres como guerras, pragas ou punições divinas. Esse fenômeno, mencionado desde a antiguidade, causava grande temor em uma sociedade profundamente religiosa e supersticiosa, que via nos eventos naturais sinais da vontade divina. No entanto, estudos modernos indicam que a coloração avermelhada da chuva poderia ser causada por algas ou partículas de poeira, desmistificando a antiga percepção de que se tratava de um prenúncio de calamidade. Durante a Idade Média, civilizações como os maias, incas e astecas floresceram nas Américas, construindo grandes cidades e desenvolvendo avançados sistemas políticos, religiosos e arquitetônicos. Os maias se destacaram em astronomia e escrita. Os astecas ergueram a grandiosa Tenochtitlan e os incas criaram um vasto império na América do Sul, com impressionantes obras de engenharia. A riqueza e o mistério dessas civilizações inspiraram lendas como a cidade de Eldorado, a famosa Cidade de Ouro, que alimentou a imaginação dos exploradores europeus e motivou suas expedições em busca de tesouro e de glória.
A boca do inferno, presente nas histórias anglo-saxônicas e em outras tradições medievais, simbolizava a entrada literal para o inferno e era frequentemente retratada na arte medieval como uma enorme boca monstruosa, pronta para devorar os condenados. Essas representações dramáticas eram comuns em manuscritos iluminados, esculturas e pinturas religiosas da época, servindo como advertências visuais do destino que aguardava os pecadores. E embora muitas vezes confundida com a própria imagem de Satanás, a boca do inferno não representava o demônio em si, mas sim a porta de entrada para o reino infernal, um lugar de tormento e condenação eterna. A divisão da lua é um evento milagroso atribuído ao profeta Muhammad, narrado na tradição islâmica. Segundo o relato, em resposta a um pedido de sinais milagrosos dos descrentes de Meca, o profeta, com a permissão de Alá, teria apontado para a lua, que então se partiu em duas e depois se uniu novamente, como um sinal de sua autenticidade profética e um aviso sobre o dia do juízo. Esse evento é mencionado no Alcorão e tem sido interpretado de maneiras diferentes ao longo dos séculos. Enquanto muitos muçulmanos acreditam que a divisão foi um fenômeno literal, outros muçulmanos interpretam o evento de forma simbólica, como um sinal divino metafórico ou uma referência ao poder de Alá. O mapa de Pires Reis, elaborado em 1513 pelo cartógrafo otomano Piri Reis, é uma peça intrigante que continua desafiando a compreensão moderna. Embora apenas um terço do mapa tenha sobrevivido, ele retrata com precisão surpreendente a costa da África e da América do Sul, incluindo áreas ainda não oficialmente exploradas na época. Algumas teorias controversas sugerem que o mapa representa a Antártida antes de ser coberta por gelo, mas essa hipótese é amplamente rejeitada por historiadores. Peter Niers foi um serial killer da Alemanha do século XVI, envolvido em uma série de crimes horrendos que chocaram a sociedade da época. Atuando como líder de uma gangue de criminosos e praticante de magia negra, Niers foi acusado de assassinar 544 pessoas, segundo sua própria confissão sob tortura. Entre suas vítimas estavam mulheres grávidas, cujos fetos ele teria arrancado e usado em rituais ocultistas, acreditando que esses sacrifícios o concediam poderes sobrenaturais, como a capacidade de metamorfose para escapar de seus perseguidores. Niers conseguiu evadir a captura por anos, mudando constantemente de forma e identidade segundo a lenda popular. No entanto, ele foi finalmente preso em 1581, quando foi reconhecido por um grupo de cidadãos na Baviera. Em sua posse foram encontradas evidências macabras, como cabeças e corações de fetos, reforçando sua reputação de praticante de rituais diabólicos. Niers foi executado de forma brutal, de acordo com os costumes da época, e sua história permanece como uma das mais sombrias da criminologia medieval. Um acontecimento misterioso do século XII, conhecido como as Crianças Verdes de Woolpe, envolveu uma irmã e uma irmã que apareceram na vila de Woolpe, na Inglaterra, falando uma língua desconhecida e se alimentando apenas de favas cruas. Eles eventualmente se adaptaram e relataram ter vindo de um lugar aonde o sol nunca brilhava. Entre 1315 e 1317, a Europa enfrentou uma fome devastadora, causada por más colheitas e condições climáticas. O impacto foi profundo, resultando em mortes em massa e até mesmo canibalismo, mudando completamente a forma como futuras crises alimentares seriam geridas. Uma pintura mural que retrata 6 reis, localizada no castelo de Qasai Arham, na Jordânia, é uma das mais notáveis obras de arte remanescentes do Califado Omíada, datada do início do século VIII. Esse castelo, uma luxuosa residência do deserto, construída durante o reinado do califa Omíada Al-Walid I, contém diversos afrescos que exemplificam a fusão de estilos artísticos bizantinos, persas e árabes. A pintura dos 6 reis, embora danificada ao longo do tempo, é particularmente intrigante, pois 4 das figuras foram identificadas como importantes líderes da época, incluindo o imperador bizantino e o Shah persa. No entanto, as identidades dos outros 2 reis permanecem um mistério, gerando debates entre os historiadores e arqueólogos sobre quem poderiam representar. O futebol medieval se refere a uma variedade de jogos de bola praticados na Inglaterra durante a Idade Média. Em alguns aspectos, semelhante ao futebol moderno, esses jogos eram mais caóticos e menos regulamentados, e jogados principalmente antes da Quaresma.
O destino dos príncipes Eduardo V e Ricardo de York, que desapareceram na Torre de Londres, é um mistério até hoje. Em 1674, 2 operários descobriram esqueletos que podem ser deles, mas a identidade definitiva nunca foi confirmada. Machu Picchu é uma cidade inca perdida nas montanhas dos Andes, que foi redescoberta em 1911. Construída no século XV, ela serviu como retiro cerimonial e residencial para o imperador e os nobres incas, sendo hoje um destino arqueológico muito famoso. A história da bruxa de Berkeley é uma lenda medieval que narra a sombria trajetória de uma mulher de Berkeley, em Gloucestershire, que teria feito um pacto com o diabo em troca de riqueza e poder. Conhecida por suas práticas de bruxaria e feitiçaria, ela prosperou durante sua vida, mas em seu leito de morte foi tomada pelo arrependimento e temeu o destino que a aguardava. Antes de morrer, a bruxa pediu à sua família que tomasse medidas extremas para proteger seu corpo após sua morte, como por exemplo envolver o caixão com correntes de ferro e vigiar o túmulo incessantemente, na esperança de evitar que o diabo reivindicasse sua alma. No entanto, mesmo com todas as precauções, a lenda conta que 3 noites após sua morte, o próprio diabo veio pessoalmente buscar a alma da bruxa. Ele rompeu as correntes que protegiam seu túmulo e arrastou seu corpo ao inferno, diante de sua família que assistia de forma aterrorizada. Os vikings estabeleceram assentamentos na Groenlândia no final dos anos 900, mas desapareceram repentinamente no século XV. Teorias sobre sua partida incluem ataques de piratas e mudanças climáticas, mas o destino final desses nórdicos nunca foi realmente descoberto. Rei Nug, o Reino Perdido, é um enigmático reino medieval que supostamente existiu no sul do país de Gales, mas cuja localização exata e história permanecem ocultas. O nome do reino nunca foi registrado de forma consistente, e ele foi mencionado pela primeira vez no século XVII, quando um barão abriu sua biblioteca para estudos. As referências ao reino são breves e vagas, com menções esporádicas à invasão do país por um misterioso rei Alpa. Com poucas informações e fontes escassas, Hewin continua sendo um mistério histórico. A cabeça de São Eduardo ou Marte é a história de um rei da Anglia Oriental, cuja cabeça conseguiu falar após ser decapitada. Diz a lenda que o rei que se tornaria santo morreu de forma valente e sua cabeça foi lançada em uma floresta próxima. Quando seus seguidores a procuraram, chamaram seu nome na esperança de uma resposta. Milagrosamente, a cabeça respondeu, sendo encontrada protegida por um lobo, que a defendia de outros animais. Eduardo, o patrono da Inglaterra até 1350, foi lembrado em parte por esse evento fantástico. Pinturas de 3 cabeças representam a Santíssima Trindade na arte, mostrando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é geralmente representado como uma pomba, enquanto o Pai é retratado como um homem idoso e o Filho como um jovem à sua direita. Essas representações são raras e muitas vezes o Espírito é deixado à interpretação do artista. Goetia é uma forma de feitiçaria ou bruxaria europeia, transmitida em grimórios que ensinam como realizar feitiços. A origem da palavra remonta ao grego e implica a magia baixa, enganosa e perigosa. Recentemente, essa feitiçaria ganhou um certo renascimento após ser desacreditada por muito tempo na Europa, sendo revivida por figuras como Aleister Crowley e Eliphas Levi, além de ganhar atenção durante a caça às bruxas nas Américas e em partes da Europa protestante. A crônica de Tietmar se refere a um bispo do Sacro Império Romano, ativo entre os séculos 9 e 10, que registrou a vida de alguns reis medievais, incluindo Otto III. Essa crônica, atualmente danificada devido ao bombardeio de Dresden na Segunda Guerra Mundial, é uma fonte valiosa para a história da Saxônia e os reinados de vários reis. Rudolfus Gleiber foi um cronista beneditino do século XI, que viajou bastante e produziu documentos históricos importantes na França e na Itália. Ele escreveu sobre estilos arquitetônicos e como muitos se inspiram em estilos mais antigos, contribuindo para nosso entendimento da vida e crenças na virada do milênio. Embora Marco Polo não tenha sido o primeiro europeu a chegar à China, ele foi o primeiro a ganhar amplo reconhecimento por suas detalhadas descrições do Oriente, documentadas em As Viagens de Marco Polo. Seu relato trouxe à Europa medieval uma visão rica e fascinante sobre a corte de Kublai Khan e a grandiosidade das cidades chinesas, o que cativou a imaginação de seus contemporâneos. Antes dele, exploradores como João de Plano Carpini já haviam viajado para o Império Mongol, mas seus relatos não tiveram o mesmo impacto.
O sucesso do livro de Marco Polo influenciou gerações de exploradores, o tornando uma figura-chave na percepção europeia sobre a Ásia e nas futuras expedições ao Oriente. Filmagens medievais se referem a alguns vídeos que supostamente seriam filmagens feitas na era medieval, podendo estar relacionadas a teorias de viagem no tempo. Um comentário de um usuário delatado mencionou uma creepypasta sobre pessoas explorando um castelo nos anos 50 ou 60, onde sangue escorreu sobre uma pedra, mostrando uma suposta execução. Mas o que de fato ficou conhecido foram essas imagens que vocês estão vendo, onde, até o momento de 25 segundos do clipe, as imagens são do filme espanhol de 1963, El Vale de las Espadas, que narra as aventuras de Fernán González, um conde de Castela do século X. Embora o filme retrate sua vida, muitas das locações mostradas, como os castelos de Berlanga de Duero e Penafiel, além das igrejas de São Domingo de Soria e San Juan de Duero, datam principalmente dos séculos XII a XVI, muito após a época de Fernán González. O Banquete das Castanhas é um infame episódio que supostamente ocorreu no Palácio Papal em Roma, no ano de 1501, durante o pontificado do Papa Alexandre VI. Membro da controversa família Borgia. De acordo com os relatos, o banquete teria sido marcado por comportamentos licenciosos, incluindo atos de orgia e até paganismo envolvendo as cortesãs. E as castanhas, que teriam sido espalhadas pelo chão, desempenhavam um papel simbólico nos excessos da noite. Esse evento é frequentemente citado como um exemplo de decadência moral atribuída ao papado durante o Renascimento, especialmente sob o comando dos Borgias, que foram alvos de muitas críticas e escândalos. No entanto, a autenticidade dessa história é amplamente contestada. Muitos pesquisadores acreditam que as descrições podem ter sido exageradas ou fabricadas por inimigos políticos da família Borgia, com o intuito de manchar sua reputação. A principal fonte dessa narrativa é o cronista Johann Buchant, mestre de cerimônias papal, cujas anotações podem ter sido distorcidas ao passar dos séculos. Bom, eu sou o Cezion, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe uma curtida, um comentário para ajudar no engajamento. Eu quero deixar aqui um agradecimento em especial aos membros do canal que estão apoiando essa bagunça aqui. E se você quiser me apoiar a fazer vídeos mais longos e com roteiros mais bem trabalhados do que um simples iceberg, faz um pix aí para me ajudar a comprar uma câmera, que aí pode ser que eu consiga fazer esses vídeos. E no mais é isso, valeu e até a próxima.